pouco. Então, tem esse fluido aqui, é azul. Por favor, alguém está com o microfone aberto e cortem, por favor, todo mundo o seu microfone. E a gente viu que para um ponto que está numa certa altura, ok? Então, eu vou colocar um eixo aqui, ok? Vou colocar para baixo. Ou eu posso simplesmente dizer que essa distância é H, ok? Professora, Sim, pode falar. aqui está mostrando aquela tela aqui da mensagem que está sendo gravada. Eu não sei se é só aqui, no meu Apertar, notebook. entendi, pô. Tem uma... Não, é porque ficou na frente. Ficou tipo um quadrado, um retângulo bem grande. Eu vou sair e entrar para ver se é só no meu. Ah, outras pessoas têm esse problema? Aqui tá normal. Uhum, Então para deve mim também. ser. Deve ser só Aqui aí. tá ok. Tá, Beleza, valeu aí. tá. Então, aqui a gente tem a pressão atmosférica, P0, que eu vou colocar em, sei lá, V, né? Pra P0, e a pressão atmosférica, P0. Ok? E aí a gente viu ontem que P na profundidade H, ok? Sabendo que isso aqui vai ser igual, na verdade não precisa, aqui não tem eixo, realmente a distância vai ser a pressão na superfície, que é P0, né? Mais peso da coluna que está acima, né? Então tem essa coluna aqui, que vai exercer uma pressão sobre essa, ok? Então essa aqui, o que a gente viu, essa aqui é a pressão absoluta, essa aqui é a atmosférica, e essa aqui é a manométrica. Ok? Então, ΔP, a diferença de pressão entre dois pontos separados, pode ser também aqui, ó, eu vou fazer outro exemplo, por exemplo, esse ponto aqui, vou chamar de 1, esse ponto, ó, vou pegar aqui, 2, ok? Qual é a diferença de pressão? P2 menos P1, primeiro, ela é positiva ou negativa, essa diferença de pressão? P2 menos P1. P2 é maior ou menor do que P1? P2 está aqui, então a pressão é maior, né? Isso é uma coisa que sempre vocês devem se perguntar em relação ao sinal, ok? Ah, é mais, é menos, então você se enrola. Não precisa se enrolar. Vocês sabem que quanto mais você desce, maior a pressão. Então, aqui, essa aqui tem que ser positiva, né? Porque a pressão em 2 é maior do que P2 é superior a P1, ok? Então, qual é? P2 é igual a P1 mais o quê? Então, eu vou colocar aqui, tipo, Y1 e aqui Y2, então vai ser Rho, G, Y. Aqui vai ser mais. Bom, eu vou orientar meu eixo, tá? Porque fica Y2 menos Y1. Mesmo se não orientar, ok? Então é isso. Qualquer que seja a profundidade, a diferença é essa. E eu coloquei no eixo X, ok? Ele não está na mesma posição, mas todos os pontos aqui, vocês podem ver que só depende da diferença de altura. É completamente independente da diferença de posição lateral, ou seja, todos esses pontos aqui, eles têm a mesma pressão, ok? Então, vocês usam isso, vou fazer uma aplicação ou duas, vocês usam isso, por exemplo, no tubo em U, ok? Eu vou detalhar um pouquinho, porque a gente vai usar bastante esse tubo em U, ok? Então, você coloca, por exemplo, um fluido aqui, outro fluido, sei lá, aqui, ok? E aqui é outro. Então, eu vou colocar aqui fluido 1, e esse aqui vai ser fluido 2, ok? E aí, como vocês tratam esse tipo de problema? Então, basicamente, vocês têm no mesmo fluido todos os pontos que têm a mesma
altura, eles têm a mesma pressão, né? Por exemplo, se eu pegar aqui uma linha aqui, eu não posso dizer que esse ponto aqui está na mesma pressão aqui, porque esse é um fluido e esse é outro, tá certo? Agora, aqui eu posso dizer, né? Porque é o mesmo fluido desse lado, aqui tem na interface entre os dois. Então, eu sei que a pressão aqui, que eu vou chamar de P1, ok? Esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2. Eu sei que P1 é igual a P2, porque estão no mesmo fluido, na mesma altura, tá certo? E aqui, por exemplo, eu tenho P0, vou colocar aí verde, P0, P0, ok? O tubo está aberto, importante. Então, a pressão atmosférica, então eu vou ter que P1 é igual a P2, é igual a quê? É igual a P0 mais ρ do fluido 1, eu vou chamar de ρ1, ok? G, e aí vou chamar de H aqui. Colocando cores para não ficar muito confuso. H, ok? E aí, vocês têm também, esse aqui é, vamos dizer que é P2, né? Esse aqui é P2. E P1 é igual a quê? P1 é igual, P1 aqui é igual a P0, mais, aí você tem outra altura, ok? Eu vou chamar de H', tá certo? Mais ρ2, G, H', ok? Então, vocês têm que esse daqui não tem muita importância. Sim, ok. Ok. Então, vocês vão ter, eu vou dizer que isso é igual a isso aqui, então eu tenho aqui P0. Então, realmente, vocês não precisam decorar, a única expressão que vocês têm que saber é essa, ok? Que é a lei de, eu acho que Stevin. Ok? O resto, ok? Não precisam decorar, ok? Eu não me lembro como que resolvia esse problema. Você escreve, só tem essa relação. Então, você aplica ela, onde vocês podem aplicar, ok? E pronto, então aqui P0 mais ρ1 GH é igual a P0 mais ρ2 GH', ok? Aí P0 dos dois lados, G também. Aí quando vai sobrar, obviamente não posso tirar. Eu não posso tirar aqui, mas aí depois ρ1 GH igual a ρ2 GH'. Aí vou tirar esse daqui. Aí tá estranho isso. Na verdade, o que conta aqui seria essa diferença aqui. H duas linhas. Acho que eu posso reescrever essa em função de H duas linhas. Aqui, acho que eu não vejo erros, né? P1 igual a P2. Então, vejam, ok? Então, façam... A gente pode recolocar fazendo... não sei onde está o... Não é um problema, ok? Eu não vejo erros aqui. Mas, basicamente, tudo que vocês têm que fazer é identificar dois pontos que estão no mesmo fluido, na mesma altura, dizer que as pressões são iguais e escrever para cada uma a pressão, tá certo? Outro exemplo que a gente tem é o que a gente vai usar bastante, quer dizer, tem aplicações, ok, que é o problema de bombas, ok? Então, você tem, por exemplo, a bomba mais simples que o... Vocês lembram o cálculo que eu estava fazendo no final da última aula? Era calcular na altura de 10 metros no fundo de uma caixa de salto ou de uma lagoa, não sei o quê, ok? Então, H aqui é igual a 10 metros. Qual era a pressão? Então, P de 10 metros é igual a pressão atmosférica, mais ρ da água, que 10 é a terceira. Vou colocar aqui. Da água. Ρ da água, G, vezes H, ou seja, é igual a P0. Eu vou colocar P menos P0. Né?
Não, P é igual a P0. Vou deixar, é uma atmosfera, basicamente. Mais 10 a terceira, ok? Essa aqui é quilogramas por metro cúbico. G é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 10 metros, ok? E aí vai ser igual a P0 mais 10 a 5, 10 a quinta, Pascal, ok? A gente verificou que era Pascal, então 10 a... Essa aqui é o quê? Basicamente é uma atmosfera. Né? Aqui você tem uma atmosfera, 10 a 5 Pascal, uma atmosfera. Então, isso quer dizer que a cada 10 metros que você desce na água, ok? Você vai adicionar, você não vai multiplicar, ok? Porque aqui multiplicou por 2, mas se você andar mais, por exemplo, se você andar mais 10 metros, ok? Você não vai ter 3 atmosferas. Na verdade, você vai ter 3, né? Mas é você sempre vai adicionar, então você vai ter uma atmosfera, mais a pressão atmosférica, ok? A cada 10 metros. Então, seguindo esse aqui, se você tiver aqui você tem água, ok? E você tem uma bomba, alguma coisa que vai bombear aqui, por exemplo, é você, né? Você tem a história do canudo, né? Canudo, ok? Como é que você vai, então, aqui é você que está, ok? Tentando beber aqui a sua água de coco, ok? Então, por que a água vai subir no canudo? Por que ela vai? Porque simplesmente você vai aspirar, quer dizer que você vai diminuir a pressão, ok? Nessa altura aqui. Então, aqui você tem uma pressão P alta, ok? Parece que ela é maior. Então, P boca, vou colocar, ok? Aqui é P do fluido, né? Que você está. E aí você vai, então, criar uma coluna, ok? Então, essa coluna aqui, você vai ter que ρgh dessa coluna aqui, ok? Na verdade, vai ser aqui pelo fluido. Não, essa aqui é a pressão atmosférica. P fluido e a pressão atmosférica, basicamente. Né? Você colocar aqui, você vai aspirar. Então, ρgh aqui vai ser igual à pressão lá em cima, que vai ser a pressão na sua boca, menos a pressão atmosférica, ok? Então, quer dizer que você, mesmo se você fizer zero aqui, por exemplo, se você conseguisse, e não vai conseguir, fazer uma pressão zero aqui, ok? Então, P boca vai ser superior. Vou colocar o igual a zero, mas zero você não vai fazer um vácuo perfeito, né? Então, vamos dizer que você chega a zero aqui, então você vai ter que no máximo você vai ter que ρgh é igual à pressão atmosférica, ou seja, 10 metros, ok? Se você tiver um canudo de mais de 10 metros, ok? Você não vai conseguir fazer essa coluna de água subir mais, ok? Porque tem essa diferença, ok? A relação entre a altura da coluna, ok? E a diferença de pressão. Vai ter exercícios na lista, eu vou colocar, ok? Rapidamente, o que tem também é Arquímedes, né? Que se chama. Ok, só para mostrar para vocês que não precisa passar meia hora escrevendo esse aqui. Arquímedes é o quê? Vocês têm, eu tratei essencialmente, por enquanto, um elemento de água dentro da água, né? Então, você tem aqui o seu fluido, ok? No recipiente. E vocês têm dentro, ok? Um objeto, ok? Então, vou colocar aqui um objeto, vou colocar aqui. Ok? Um certo material, vamos dizer que ele está flutuando, ok? Então, de novo, a gente vai aplicar Newton, e primeiro, o que eu vou fazer, eu vou tirar esse material, eu vou botar que o material é a mesma água. É o próprio fluido, ok? Então, é um elemento que a gente distingue, assim, botar um saco plástico para... Mas ele está em equilíbrio, ou seja, fluido e equilíbrio no fluido.
ok? Então, quais são as forças aplicadas? A gente já viu. Então, tem o peso, ok? Peso, vou colocar peso aqui para não... Você tem para cima a força que eu chamei de F inferior, né? Que é aplicada na parte inferior. E aí você tem... Na verdade, é difícil dizer isso aqui porque ele está com uma forma meio estranha. Eu vou fazer um cubinho aqui para ficar mais claro. Ok? Vou fazer um cubinho, ou seja, tem a face inferior e a face superior. Aí fica mais... Ok? E aí, você para baixo, você tem a força sobre a face superior, ok? E a gente sabe, então, que o peso, em valor absoluto, ok? Estou indo mais rápido, mas aí, segundo a lei de Newton, etc., o peso é igual... Não, peso é igual à força... Vou fazer peso mais F sup é igual a F inf, ok? Então, o que a gente tem é que o peso é igual a F aplicado na face inferior menos F aplicado na face superior, ok? Então, o que é o peso aqui? O peso é ρ do fluido, ok? Vezes GH. E o que a gente tem aqui, essa diferença aqui, a gente vai chamar, é uma força, né? E a gente vai chamar de empuxo, ok? Empuxo. Esse empuxo é o quê? É a força exercida pelo resto do fluido sobre essa porção de fluido que está em equilíbrio dentro do fluido, tá certo? Então, o empuxo é o quê? O empuxo é igual ao peso do fluido que está dentro, tá certo? E agora, eu vou substituir essa água por um material que é diferente da água. Um material diferente do próprio fluido, tá certo? Então, pode ser... Então, vou caracterizar esse material por ρ material, ok? Então, uma vez que eu faço isso, as forças que estão exercidas pela água, vocês acham que uma força ela vai depender do material sobre o qual, ok? Você aplica uma força e aí, é madeira, então eu vou fazer uma força diferente. Não, a água, ela vai exercer a mesma força sobre esse mesmo cubinho, né? Então, vou redesenhar aqui meu cubinho, só que agora ele é de um material, ok? Que não é mais o fluido, ok? Aqui agora é o material. Então, quais são as forças? Você tem aqui o peso do material, P mat. Você tem, e a força de empuxo. Aí já vou desenhar essa força de empuxo. Ou seja, cuidado, é uma força diferente? Não, o empuxo não é uma força. O empuxo é a resultante das forças de pressão sobre o, ok? O empuxo é para cima. Então, empuxo, vocês lembram que era igual, não vai depender do material, tá certo? Deixa eu colocar aqui uma setinha. O empuxo aqui é igual ao quê? É igual a ρ de quê? Ρ do fluido vezes G, ok? Eu coloquei aqui ρGH. Não, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o volume, né? Aqui. Peso e a massa. Então, aqui é ρGH. Ninguém falou nada, ok? Vocês têm... O peso é ρG delta V, ok? Que era o volume. Então, aqui a gente tem o mesmo volume. Rho delta V é a massa, G é a força, tá certo? Ok? Então, aqui vocês... Eu não sei se no chat tem alguma coisa, mas... e aqui vou tirar... Aqui estou colocando o volume. É uma coisa que eu não gosto que vocês façam, ok? Colocar um vetor de um lado e um escalar do outro. Aqui é o módulo do empuxo que eu estou colocando. Então, ρ do fluido, o mesmo ΔV aqui, ok? É o mesmo ΔV. E aqui é G, né? mg. Então, esse aqui é o empuxo, porque o volume é esse, tá certo? Ele está dentro de água. E aí, eu vou escrever agora que esse empuxo é igual a P do material, ok? Em módulos são iguais, então,
Rho do fluido é igual Rho do fluido vezes ΔV vezes G é igual a P do material que é Rho do material, o mesmo ΔV. Mas hoje estou, obviamente que não é igual, né? E material é igual ao fluido. Só deixa eu parar aqui só um minutinho, vou voltar para gravar depois, ok? Bom, então você, nesse caso, ok? Na verdade, o que eu tratei, é por isso que eu cheguei a esse resultado, ok? Que a gente está no equilíbrio, de fato. Então, Rho do fluido é igual ao Rho do material. Não quer dizer que o material seja água, mas ele tem a mesma densidade, ok? Agora, se for uma densidade diferente, você não vai ter a mesma não vai estar em equilíbrio, tá certo? Então, você vai ter, qualquer que seja o seu corpo aqui, eu vou colocar um ponto, porque esse corpo eu não vou levar em conta que ele pode girar ou qualquer coisa, ok? Então, eu vou colocar aqui minha força de empuxo, que vai ser a mesma, ok? Esse aqui é o empuxo. E aqui eu vou colocar para baixo o peso. Não vou fazer ele, por exemplo, eu vou fazer uma densidade menor. Tem o mesmo volume, ok? O volume, o empuxo vai ser igual a Rho do fluido vezes o volume, ok? Que é o volume do objeto vezes G, ok? E aí ele tem tem o mesmo volume, ok? Ele está debaixo da água, eu tenho que escrever aqui onde ele está, né? Se ele está no ar, também ele vai estar submetido ao empuxo do ar, só que é muito pequeno, né? Então, esse aqui é o fluido, tá certo? Então, se o objeto está aqui, e aí tem o peso do material, peso não, do material, quer dizer, do objeto, na verdade, né? Peso do objeto, ok? Peso do objeto é igual a Rho do material, ok? Vezes V, que é o mesmo aqui, vezes G. Só que aqui tem outro, ok? Por exemplo, se ele está em equilíbrio, ele pode estar em equilíbrio, vamos colocar em equilíbrio, só que com essas duas forças aqui não vai ser suficiente. Então, o que a gente faz para colocar esse corpo em equilíbrio? Aqui não é suficiente. O que vai acontecer aqui? Graficamente, você tem esse exemplo, Rho do material, claramente ele é menor, okay? Porque o objeto aqui tem um peso menor do que o peso do fluido deslocado, Rho mat inferior a Rho fluido. Então, o que eu vou ter que fazer para colocar ele no equilíbrio? Vou ter que colocar uma força para baixo, não é? Essa força é o quê? Como é que você faz para impedir você quer colocar uma boia lá no meio do fluido, como é que você vai fazer? Você vai amarrar ela com uma corda, uma corrente no fundo da piscina, tá certo? Então, vai ser uma força, por exemplo, de tensão, ok? Então, você vai ter equilíbrio, que vai ser a força mais o peso do objeto, mais o empuxo, é igual a zero. Aí você vai ter um equilíbrio, tá certo? E aí você vai ter, por exemplo, qual vai ser a tensão da corda. Então, eu vou calcular. Esse aqui, por exemplo, é uma tensão. Ok? Então, eu vou desenhar aqui. Meu cubinho está aqui, né? Então, ele está amarrado com uma corrente, uma corda aqui, ok? Amarrado. E aqui a gente tem a tensão, ok? E como é a força, eu estou insistindo porque eu já vi estudando colocando essa força para cima. Obviamente que essa tensão, ela é para baixo, ok? Ela puxa o objeto para baixo, ok? Aí vocês fazem a projeção no eixo vertical, então vocês vão ter que a força, a tensão, vou chamar de T, ok? Então, T mais peso do objeto
é igual a um empuxo, ok? E aí, dependendo do problema, você conhece a tensão, você conhece o peso, etc, etc. E o empuxo é o peso do... E aí, então, esse aqui foi um caso de menor, né? Se for maior, se o material for... Se o do material for maior, ok? O do material superior ao do fluido, o que vai acontecer vai ser o contrário. Você vai ter o cubinho aqui, você vai ter o mesmo empuxo, ok? Se o volume é o mesmo, você tem um empuxo com o empuxo que é igual ao do fluido vezes E vezes G. E aí você tem um peso, então faz aqui, visualizando, façam figuras, ajuda bastante, né? Aí você tem o peso do objeto. E aí, se eu colocar somente esses dois, obviamente que a aceleração ela vai ser para baixo, né? O peso do objeto é superior ao empuxo. Então, se eu não quiser que esse peso ele caia, eu vou ter que botar uma força para cima, tá bom? Essa força para cima pode ser uma tensão também, ok? Só que vai ser alguma coisa que você vai amarrar, por exemplo, no teto, né? Você tem aqui o seu cubo, e aí você vai colocar aqui um suporte, você vai ter alguma coisa, e qual é o sentido da força? Ele está para cima, ok? Porque ele impede esse corpo. Então, quando você faz esse corpo de descer, né? Quando você faz o diagrama de corpo isolado, fica óbvio para você que a tensão ela é para cima. Então, não tem... Se você se acostuma a fazer figuras que têm informações, que contêm informações, e aqui ela contém, ok? Porque eu fiz de propósito já os vetores para indicar que o peso é maior, ou seja, o módulo desse vetor aqui é maior do que esse, então essa força é para cima, ok? A última coisa que tem nessa parte aqui é princípio de Pascal, que é princípio de Pascal. E aí você tem a prensa hidráulica, ou prensa, não é prensa, não, que a gente vai detalhar, é o... Não posso colocar prensa aqui, não estou achando hidráulica. Então, vou colocar exercício na lista, ok? E vão pensando um pouquinho, vão vendo o vídeo que já tem, ok? Para pensar um pouquinho. Então, vocês têm, qual é o princípio de Pascal? É que se você tem aqui um recipiente, ok? Que é assim, e vamos dizer que você vai aberto, né? Aberto. Não é a pressão atmosférica, mas o que eu quero dizer é que você vai exercer uma força aqui, que eu vou chamar de F1, e aqui você vai ter uma força F2, que vai ser aqui. Por que essa força F2 vai ser assim? Porque se você aplicar uma força, na verdade vai ser o contrário que a gente vai fazer. Vai aplicar força aqui. É um fluido, tá certo? Tá cheio de fluido. Então, vocês, qualquer que seja a altura que vocês pegam aqui, essa altura aqui, todos os pontos aqui têm a mesma pressão, né? É o mesmo fluido, mesma altura, mesma pressão. Se você for colocar aqui uma força para baixo, aí eu vou chamar de F1, então ela vai imprimir no fluido, ok? Ok? Essa força distribuída. Então, eu vou ter P1, que é igual a essa força distribuída, F1 sobre A1, a área desse, ok? Então, ela vai imprimir aqui uma variação de pressão, e aí, essa variação de pressão, ΔP, ela vai se transmitir para todo o fluido. Vocês concordam? Porque vai continuar valendo que P, numa profundidade H, é igual a P na superfície, né? P1, ok? Mais ρ, G, a diferença de altura, né?
vai continuar valendo esse aqui. Então, se você muda aqui, P1, então tudo vai mudar de acordo com isso, tá certo? A altura, numa mesma altura, vai mudar, ok? Então, essa variação de pressão, ela vai se transmitir a todo o fluido, ok? Ou seja, você vai ter uma força que vai ser aqui, F2, tá certo? E F2 vai ser igual a, desculpa, a pressão 2 aqui, vai ser a F2 sobre A2, ok? A gente tem F2. Mas como eu disse que essa variação de pressão ela se transmite a todo o fluido, vai ser igual a P1, né? Então, você vai ter que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Qual é a graça disso? É simplesmente que você vai ter, por exemplo, essa força F2, ela vai ser maior ou menor? Visto que o produto é o mesmo, então se A2 for maior, F2 vai ser menor, ok? F2 vai ser igual a F1 vezes a razão A2 sobre A1. A2 é superior. Desculpa. Estou na beira da folha. A2 sobre A1. Como A2 é superior a A1, F2 é inferior a F1, ok? E aí você pode levantar um carro aqui aplicando uma força bem menor, ok? Bom, vejam o vídeo, ok? Que está mais detalhado, porque eu não vou detalhar mais do que isso. As aplicações dessa aqui, ok? Do elevador hidráulico, se quiser, ok? Basicamente, não tem muita coisa para fazer. Vocês podem verificar, entretanto, que, obviamente, mas é muito fácil, vou aplicar uma força muito menor, ok? Com o dedinho, eu vou levantar um carro. Mas tem alguma coisa que vai ficar constante, vocês podem verificar, é que você vai ter conservação. O trabalho vai ser o mesmo, né? Pode falar, Davidson? Então, professora, é sobre o vídeo que a senhora disponibilizou. Tá Sim. privado pra gente. A gente não consegue Não, ver, porque eu não. não terminei. Ele terminou. Tá certo, ok. Então, deixa eu terminar aqui. Não, ele não terminou ainda. Eu falei que ele tá. Ah, então eu entendi errado. Pensei que tava dando um upload Não se no preocupe, site. não, que eu vou. Ok, então eu vou colocar publish aqui. Assim que for, ele vai fazer e é público. Você vai poder fazer, né? Ah, tá ok. Obrigado. Ok? Ainda tá meio parado, não sei o que tá. Tá bom? Vocês estão vendo, né? Ok. Então, quais são as relações que a gente usou aqui? É só essa que eu coloquei no início. Ok? Essa. Então, hidroestática é muito simples, ok? Conceitos de hidrodinâmica, o que a gente vai fazer agora é colocar o fluido em movimento, ok? Então, vai ter a noção de energia cinética, o que de velocidade, etc, etc. E aí tem muitas aproximações que a gente faz. Davidson, você ainda está com a mão levantada? Já baixei, professora. Tá certo, ok. Não, estava aparecendo com a mão ainda. Então, vai ser um fluido sem viscosidade, a gente vai estar em regime de escoamento estacionário, etc, etc, ok? Então, mecânica dos fluidos, ok? A hidrodinâmica, na verdade, se você começar a levar em conta os efeitos reais no fluido, ok? É muito mais complexo. Mas aí, para entender os fluidos reais, você tem que pegar um fluido ideal, ok? Começar a aplicar os conceitos, e é isso que a gente vai fazer aqui em Física 2, ok? Então, a gente vai colocar aqui a figura, ok? Que é sempre a mesma, você tem aqui alguma coisa que é... vou fazer... Deixa eu ver, eu queria que seja menos intuitivo. Okay. Isso é um cano, tá? Não precisa ser nem um cano real, mas é um tubo de corrente, ok?
Então, a gente vai... Ou seja, você tem um fluido que está passando aqui, ok? Então, vou colocar aqui esse fluido, ok? Então, entrando aqui com uma certa velocidade V1 e saindo aqui com uma certa velocidade V2, ok? Então, obviamente, que vai ter uma pressão P1 aqui, uma pressão P2 aqui. E o que a gente vai precisar também, ok? É da altura, porque, obviamente, que é diferente do que intuitivamente, se você colocar, mesmo diminuindo assim a área de seção reta aqui do cano, ok? O fato de ele subir vai ter que fornecer energia, né, para ele subir, é a variação de energia potencial, ok? Então, a gente vai caracterizar isso, então, por uma... Aqui, por uma altura, ok? Então, vou colocar aqui no eixo, ok? Para cima, por exemplo, que eu vou chamar de Y. Então, aqui eu vou ter Y1 e aqui eu vou ter Y2, ok? Nesses exemplos, o que a gente vai desprezar, e tem uma variaçãozinha aqui, essa parte aqui está mais baixa do que essa, mas a gente vai considerar que é na mesma altura Y1, ou seja, a gente vai desprezar essa variação de altura, ok? Na dimensão do cano, ok? Ou seja, a gente vai desprezar também a diferença de pressão entre o que está embaixo e o que está em cima, que a rigor tem uma diferença de pressão, tá certo? Então, essa aqui é muito suficientemente pequeno para que a gente possa dizer que toda aqui é uma pressão P1, aqui uma pressão P2, ok? Uma altura Y1 e uma altura Y2 aqui, ok? Então, a primeira coisa é de ver, a gente vai determinar aqui um elementozinho, ok? O que entra, ok? Você entende que é um segundo, ok? Esse que entrou, ok? No momento que eu vou disparar meu cronômetro, então tem essa face aqui, essa frente de água que chega aqui, nessa superfície aqui, e aí depois de um segundo, por exemplo, depois de um certo tempo ΔT aqui, ela vai ter percorrido essa distância. Então, qual é o volume de água que entrou? É o volume que está contido aqui, não é? E qual é essa distância aqui, ΔX? Eu posso colocar aqui um X. Então, eu vou colocar aqui ΔX1, ok? Então, ΔX1 vai ser igual a V1 ΔT, não é isso? E como o meu fluido é incompressível, faz parte das aproximações que eu vou fazer para simplificar, ok? Então, se ele é incompressível, ele não vai poder acumular, ok? A densidade vai ser a mesma ao longo de todo o tubo, não vai ter um acúmulo no meio do tubo, ou seja, o que vai entrar por unidade de tempo aqui, o em ΔT, o que vai entrar aqui, tem que sair aqui, ok? Porque ele não vai... ou seja, é um problema de conservação da massa, né? Então, a gente tem conservação da massa, o que entra, sai, né? ΔM1 é igual a ΔM2, ok? Então, eu vou desenhar aqui, como é menor, ok? Eu vou ter um ΔX2, e o ΔX2 é igual a V2, mesmo intervalo de tempo, ok? Entrou esse volume, saiu esse volume. Então, como é que a gente vai... o que a gente vai dizer é que uma conservação da massa, ou seja, ΔM1 é igual a ΔM2. Então, qual é ΔM1? Então, a gente é o ρ, ok? Incompressível. Eu vou colocar aqui, ele tem uma densidade ρ, que é constante do longo todo. E aí, a gente tem aqui ρ vezes o volume, então vai ser ΔX1 vezes A1. Ah, esqueci de dizer que aqui é A1. Essa área de seção reta aqui, A1. E aqui a área de seção reta é A2, tá certo? Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume, ok? E isso é igual ao que sai. Mesma densidade, ΔX2 a 2, ok? Aí o ρ, como é o mesmo, sai. E a gente vai escrever aqui ΔX1, então V1 ΔT A1 é igual a V2 ΔT A2, ok? Mesmo tempo, ΔT. Então, a gente tem essa relação que é chamada de relação de continuidade, ok?
V1 a 1 é igual a V2 a 2. Ok? Essa relação ela é muito interessante, porque independe, vocês podem ver aqui que independe, por exemplo, da diferença de altura. Ok? Então, se você conhece a velocidade aqui e a área de seção reta, e aqui você conhece a área de seção reta, mas não sabe a velocidade, então você vai aplicar isso aqui, independentemente da diferença de altura de qualquer coisa, ok? Então, é muito interessante. E, Érica, pode falar? Professora, nessa seção menor aí, Sim. fica menor a vazão e maior a pressão, é? Não, ó, vocês podem ver que a vazão é a mesma, justamente isso, ok? A vazão é o quê? É isso, né? Isso é a vazão. Olha, aqui vamos ver as unidades, ok? A unidade V1 é metro cúbico, ok? Aqui A1 é o quê? É metro, é por metro. V1 é uma velocidade, cuidado, ok? V1 é uma velocidade, então é metro por segundo, e aqui é metro quadrado, ok? Então a unidade é metro cúbico por segundo, ok? É a vazão. Respondi a pergunta? A vazão é a mesma. A pressão a gente não viu ainda, ok? Por enquanto é a condição de continuidade. Então, independentemente, eu estou vendo que tem pessoas querendo falar, mas deixa eu terminar aqui. A vazão, ela ok? Aqui não aparece pressão, ela é puramente, vamos dizer, geométrica, ok? Então, se você conhece, ok? Para uma certa razão, por exemplo, A1 sobre A2, então você fixa a razão V1 sobre V2. Ok? Independentemente da pressão, independentemente da diferença de altura, a pressão a gente vai ver agora com Bernoulli, tá certo? Respondi a sua pergunta? C'est la conservation de la masse. Oui, é a conservação da massa. É porque eu, tipo assim, já vi o assunto, tá? Então eu pensei que já estava tudo junto, mas a senhora está dando passo a passo. Eu dei o vazão, que é a relação da continuidade, e vai dar Bernoulli. Isso, Porque eu já vi em Bernoulli, aí em Bernoulli eu vi vazão e a pressão. certo, mas você entendeu que aqui não tem nada a ver com Bernoulli, é simplesmente, isso vale para, ok? Inclusive, muitos exercícios, vocês vão ver, quando a gente vai corrigir, então, que você é um fluido em movimento, aí você já sabe que vai ter que usar Bernoulli, mas aí você já sabe que qualquer que seja a configuração, você vai poder usar essa relação de continuidade, que é a conservação da massa. Se fosse, eu não vou entrar em detalhe, mas se não fosse incompressível, você teria a conservação do volume, ok? Então, a massa poderia ser diferente, porque a densidade pode variar, por exemplo. Mas aqui é conservação da massa, ok? O que entra, sai. Tá bom? Ok, obrigada. E aí a gente vai ver Bernoulli, mas rapidamente, como eu falei, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho. Estou explicando os princípios, né? Então, essa aqui é conservação da massa, vazão. Então, essas equações de conservação, é por isso que estou dizendo, vocês têm que entender bem realmente o assunto, ok? Então, é independente da pressão, da diferença de altura, a gente vai ver isso agora. Mas alguém, então, o que estou vendo na minha tela é Felipe, não sei se foi o primeiro a levantar a mão, mas quem acha que foi o primeiro pode falar. Eu não vi se tinha outro, acho que sou só eu. Ah, tá. No caso, o que muda aí de uma seção para outra é a velocidade, né? Porque quando a área está menor, a velocidade tem que ser maior para compensar a vazão, né? Isso. Para igualar, né? Você sabe, né? Quando Então, você, não sei se já experimentou isso, você está aguando o seu jardim, as plantas, aí você tem aquela mangueira um pouquinho, então para aumentar a velocidade na saída, você faz o quê? Você bota tampa uma o parte. dedão, né, para fechar a mangueira, diminuir a área de seção reta e aí a sua velocidade aumenta. Você já viu isso, né? Eu entendi. Mais alguém? Ok. Então, rapidamente, Bernoulli. Então, eu vou usar esse mesmo desenho, vamos dizer. E aí, como eu vou usar o mesmo, eu vou copiar, ok?
Ok, então eu tenho essa figura aqui, e eu vou... Agora, ver em termos de conservação da energia, ok? O que eu apliquei agora, a continuidade, é a conservação da massa. Conservação da massa. E agora eu vou falar de conservação da energia. Então, e agora, conservação da energia. Ok? Então, dá para ver aqui que, bom, você pega esse elemento de volume, né, que eu já falei, então, e a gente vai aplicar, ok? O nosso sistema vai ser esse elemento de volume. Sistema vai ser esse ΔV, ok? Esse ΔV é igual a ρ ΔX1 A1, ok? É igual a ρ ΔX2 A2, ok? Esse é o nosso ΔV e é ele que a gente vai acompanhar, ok? Já tô com... Então, se eu for aplicar aqui, ok, as leis de... Aqui eu não vou aplicar Newton, ok? Na verdade, eu vou aplicar a lei de conservação da energia. Ok, então, se eu calcular aqui a variação de energia potencial, de energia cinética, desculpa, vai ser o quê? Vai ser igual a meio de M, o que é M? A massa é a mesma, então é ρ ΔX1A, ok? Por que eu vou chamar isso aqui? Ah, certo, ΔV, não tem ρ aqui, né? É só o volume. Mas aqui é a massa, ok? Massa. Então, essa aqui é meio de M, e aí o que é? É velocidade ao quadrado, V2 ao quadrado, ok? No final, menos meio de ρ ΔX2 A2, ok? Mesma massa, V1 ao quadrado, ok? Então, tem uma variação aqui de energia cinética, tá certo? É essa. Aí, depois, se eu vou calcular a variação de energia potencial, ΔU vai ser igual a massa, ok? Massa vezes G vezes... Então, aqui a gente tem... Lembra? Eu chamei essa aqui de Y2 e essa aqui de Y1. Então, Y2 menos Y1, tá certo? Eu posso escrever que ΔK mais ΔU é igual a zero. Ou seja, que a energia mecânica é conservada. Ou seja, meu sistema aqui, ele não tem forças externas aplicadas. O que vocês acham? Se ele estiver dentro de um fluido, essa parte do A1, o fluido não vai afetar ele? Sim, exatamente. Ok? Você vai ter as Então ele forças... tem forças externas. Isso, exatamente. Então, as forças de pressão, né? Então, eu não posso escrever isso aqui, ok? Então, é diferente de zero, ou seja, a gente não tem conservação da energia mecânica. Mas vocês lembram de Física 1 que ΔK mais ΔU vai ser igual ao quê? Ao trabalho das forças externas, né? Porque é um sistema, essa aqui é para sistema, não é isolado, não? Se fosse isolado, ok? Então, você teria isso. E a variação de energia potencial, na verdade, você relaciona com o trabalho das forças conservativas. O que a gente tem, as forças de pressão não são conservativas, ok? Então, a gente calculou ΔK, calculou ΔU, agora vamos calcular esse trabalho das forças externas. Quais são? Então, você tem esse elemento aqui na entrada que está sendo empurrado pelo fluido à esquerda, ok?
e esse elemento aqui que está empurrando o fluido à direita. Concordam? Então, vamos escrever. Qual é o trabalho das forças? O trabalho a gente considera positivo, o trabalho realizado sobre o sistema, então vai ser o quê? O trabalho das forças externas vai ser o quê? Forças externas vai ser igual. Essa força aqui, F1, ok? Exercida, força de pressão, vezes o deslocamento é o quê? O deslocamento é ΔX1, menos, ok? Aí ele aplica essa força, ok? Ele realiza trabalho sobre o fluido que está, ele está empurrando o fluido que está à direita, né, na saída. Então, F2, ΔX2. Esse F1 é o quê? É a pressão P1 vezes A1, ok? Vezes ΔX1, menos a F2 aqui, a pressão P2, A2, ΔX2, ok? Então, a gente coloca tudo isso junto e a gente vai obter Bernoulli, ok? Então, vou recolocar aqui ΔK mais ΔU igual a trabalho das forças de pressão, ok? Então, ΔK é meio. Eu vou escrever assim, não sei se é a melhor configuração, mas Rho ΔX, Rhoa é a mesma coisa, então, meio de Rhoa, ΔX, meio de... Não, A não é a mesma coisa. Ah, falta aqui o A1, né? É só o Rho que tá. Meio de Rho. A massa. ΔUG. Não tem a massa, desculpa. Ah, porque eu coloquei a massa, justamente. Acho que escrevendo em função da massa fica melhor. Mais Rho. Vou colocar aqui MG. Y2 menos Y1, ok? É igual. P1, ΔX1, menos P2, 2, ΔX2, ok? Na verdade, se você... Eu acho que eu não peguei a maneira mais conveniente de descrever, mas aí, essa é a relação de Bernoulli. A gente vai colocar de um lado tudo que é 1 e do outro lado tudo que é 2, e a gente vai verificar que, como é P1 de um lado, eu vou dividir por A1 ΔX1, isso aqui é o volume, né? Então, é ΔV, é igual a isso aqui, né? ΔV é igual... A1 ΔX1 eu tinha aqui, então é melhor escrever dessa maneira. Desculpa, tá? Então, eu vou reescrever para que fique mais claro. ΔK é meio de... esse aqui não precisava escrever. Isso aqui é V, então meio de... Rho-V. Ok, vou reescrever. Meio de Rho. O volume. Chamei de ΔV, é melhor porque não vai confundir com a velocidade, né? Rho ΔV, chamar de ΔV em vez de V. Isso aqui é o volume, né? V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Mais aqui é Rho, vai ter o Rho de novo. E aqui é o volume, então ΔV. ΔV, o volume, ok? M é Rho vezes ΔV, GY2 menos Y1, GY2 menos Y1 é igual a trabalho das forças externas
esse aqui é ΔV. Ok? Então, é igual a P1 é ΔV, fator de P1 menos P2. Ok? E aí, vou colocar de um lado tudo que é relacionado à entrada, do outro tudo que é relacionado à saída. Então, eu vou ter meio de... o ΔV sai, né? Então, qual é a dimensão desse aqui? Essa aqui é uma energia cinética, uma variação de energia cinética, mas é Joule. Uma variação de energia potencial é Joule. E aqui, o trabalho que é Joule também, né? Com o ΔV, obviamente. Quando eu vou dividir tudo por ΔV, que eu estou fazendo porque posso colocar em fator e aí ele se cancela, então eu vou ter aqui uma energia cinética por unidade de volume, uma energia potencial, uma variação de energia potencial por unidade de volume e uma variação de pressão por unidade de volume. Mas permanece uma equação de conservação, só que é uma conservação da densidade volumétrica de energia, ok? Você divide a energia pelo volume. Então, meio de ρ, ok? V2 ao quadrado, aqui, mais ρg, y2, ok? Aqui, esse P2 mais P2 é igual a... Aí vai do outro lado, então vai ficar positivo, meio de ρ V1 ao quadrado, mais ρg y1, mais P1, ok? Então, vocês podem ver que todos os termos são iguais. Então, temos aqui, aparentemente, eu não tenho nenhuma hipótese sobre o que seria a posição, ok, relativa, y1, y2, nem no que seria a diferença de pressão e tudo. Então, isso quer dizer que uma conservação aqui, conservação da densidade volumétrica, na verdade, é conservação da energia, né? De energia. Alguém levantou a mão? Fui eu, professora. Só para ter uma dúvida. Se eu tivesse esse cano, que tem uma entrada maior, aí diminui a vazão, e eu colocasse outro cano na outra parte, como ficaria? Olha, primeiro é uma boa pergunta, mas eu acho que você tem que ter cuidado. Você não diminui a vazão. Lembra? A vazão é a mesma em todo o cubo. Você pega qualquer seção transversal, ok? Mas eu entendi o que você quer falar, mas é muito importante, ok? A vazão é constante. Ok? Ok, eu só me expressei mal. No caso, o que vai mudar é a Não, eu velocidade. sei. Ok, mas é importante. Aí, se eu espelhasse esse negócio, por exemplo, ele tem uma área maior, aí ele vai entrar o volume, Em cima. o A é maior, a velocidade é menor. Aí, quando ele for para o outro lado, eu vou ter uma área menor com uma velocidade maior. Isso. E se eu colocar outra peça igual a essa, só que espelhado, ele vai sair numa área maior com velocidade menor? Isso. Ok? Qualquer que se você... Mas eu teria, quando eu fosse jogar na fórmula, eu teria que colocar os três ou fazer por partes? Essa é a minha dúvida. Não, você, em geral, você coloca, é uma relação de continuidade. Você pode colocar, se você pegar um terceiro lugar, você vai escrever essa equação. Então é como se fosse conservação de energia normal. Não é como se fosse, ok? Ou seja, vou reescrever essa aqui para responder a sua pergunta, que é o seguinte: meio de ρ V ao quadrado mais ρg y, velocidade do fluido, altura do fluido, mais P, pressão do fluido, é uma constante. Só que não é uma constante universal, obviamente, eu não vou dizer que você não vai achar essa constante num livro de... Ok? É uma constante que depende do problema, obviamente, mas é constante ao longo do cano. Entendeu? Responda a sua pergunta. Então, qualquer que seja o lugar que você vê, esse aqui vale. Ok? Só dois casos limites muito interessantes aqui. O que eu pensei que você ia... A gente vai fazer aqui casos limites, que é interessante isso aqui. Caso limite é para verificar, ok? Ou coisas
testar, né, que você conhece. Por exemplo, uma coisa que você já testa é, por exemplo, V igual a 0. Então, a relação que eu vou ter aqui, ρg y2 é igual a ρg... Não, desculpa, mais a pressão. ρg. Ok? Então, eu vou tirar dessa relação de Bernoulli aqui, essa aqui é 0. Então, eu tenho uma conservação disso aqui, né? ρg y mais p é uma constante. ρg y2 mais p2 é igual a ρg y1, o 3, o 4, qualquer um, mais p1, tá certo? Então, eu vou escrever aqui p2 é igual a ρg y1 menos y2, ok? É igual, desculpa, eu vou escrever isso aqui de uma maneira mais, P2 é igual a P1 mais, e aí a gente reconhece a hidroestática, não é? Sterling. Ok? Vamos imaginar que você tem simplesmente um recipiente, ok? Que tem essa forma, só que ele está fechado, ok? É um aquário, sei lá, com essa forma. Então, você reencontra, como as velocidades são nulas, você reencontra o que é uma coisa boa, né? Ou seja, Sterling, da hidroestática. O segundo caso limite não tem diferença de altura. Y1 é igual a Y2, ok? Então, isso vai matar esse termo aqui, tá certo? Então, eu vou ter meio de ρ V2 ao quadrado mais P2 vai ser igual a meio de ρ V1 ao quadrado mais P1, ok? Aí o que a gente vê? Para manter constante esse termo, ok? Então, essa aqui tem o mesmo valor numérico que essa. Então, vamos dizer que a velocidade aumenta. Então, se, por exemplo, V2 é superior a V1, é o que vai dizer isso? Isso equivale ao quê? Se a gente falar, por exemplo, da geometria do cano, ok? Então, vamos dizer que A2 é inferior a A1. Então, a gente sabe, qualquer que seja, ok? Inclusive, alturas diferentes, qualquer coisa, a gente já sabe que V2 vai ser superior a V1, né? Isso aqui é a continuidade que diz essa aqui, tá certo? Então, se V2 é superior a V1, então, o que a gente vai ter? V2 é superior a V1. Então, esse termo aqui é maior, ok? Do que esse termo aqui. Para manter a soma constante, P2 vai ter que ser V2 superior a V1. P2, como é que se compara a P1? Se esse aqui é maior, para ter o mesmo valor no final, P2 tem que ser inferior a P1, ok? É meio contra-intuitivo, porque se diz velocidade maior, pressão maior. Não, velocidade menor, velocidade maior, pressão menor, ok? Uma ilustração dessa, por exemplo, é a bola, a gente fala muito da bola de qualquer bola, né? Que você joga com uma certa, ela gira assim, tá certo? Então, essa bola está no ar, ok? E então, vamos dizer que ela está indo para cá, então, ela está no ar com uma velocidade, qual é a velocidade do fluido, ok? Ao redor dela. O fluido está indo nessa direção, né? Fluido, velocidade do ar, ok? Mas como ela está girando assim, então a velocidade do ar aqui, ok? Ela é menor, né? Porque a velocidade aqui está no mesmo sentido. Na verdade, ela é maior. Deixa eu ver aqui. A velocidade relativa. A velocidade do ar em relação a essa aqui vai ser menor. Okay? E a velocidade do ar em relação a aqui, porque ela está girando assim, ok? Vai contra. Então, ela vai ser... Não, é aqui que ela vai ser menor, desculpa. Aqui ela vai ser maior. E é o que vai acontecer. Longe é tudo igual, né? Porque você tem as linhas, então... A bola, ela está perturbando as linhas de corrente do fluido, tá certo? Mas lá, na
nos limites da bola, o que acontece? É que você tem aqui uma velocidade sup, que é superior à velocidade inferior, ok? Isso vai levar ao quê? Então, a pressão superior vai ser Bernoulli, ok? Está na mesma altura, ok? A diferença da bola não muda muita coisa. A pressão vai ser inferior. E aqui, nesse caso, P inferior, ok? O que vai acontecer, inclusive, essa aqui não é necessariamente vertical, estou olhando de cima, tá certo? Então, o que vai acontecer, se a pressão ela é inferior, a bola, ela vai para onde? Ela vai, a pressão é menor, então ela vai para, no caso aqui, ela vai para cima, ok? Na minha página, ok? Então, ela não vai ter um movimento reto, ela vai fazer uma curva, ok? Vocês podem observar também com, às vezes, as cortinas, ok? Dependendo do... Vocês podem ter uma variação de pressão entre fora da janela, quer dizer, fora do ambiente e dentro do ambiente. E aí, dependendo da diferença de pressão, se, por exemplo, a velocidade paralela, né, às janelas, se você tem o ar que está passando, mas normalmente, se você tiver ar fora, então, você vai ter uma pressão, como a velocidade do fluido do ar fora, ela é maior, a pressão é menor, ok? E aí vocês vão ter a cortina, ok? Ela vai para a pressão que é maior, ok? E aí, dependendo, pode ter uma inversão, então você vai ver esse movimento que depende da diferença de pressão. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. O barco, ok? É uma experiência que eu vi. O barco, um barquinho assim, com uma tampa no fundo, que você pode usar para tirar água quando ele pega a água. Então, se o barco está parado, obviamente você não vai tirar a tampa, porque a água vai entrar, ok? Porque a pressão fora está maior do que a pressão dentro, ok? Você tem, no fundo, a pressão é maior, né? Agora, se o barco estiver em movimento, então o fluido que tem água dentro do barco, né? E você quer tirar essa água. Se o fluido está em movimento, ok? Então, se o barco está em movimento, em relação ao fluido que está embaixo, o fluido está em repouso dentro do barco, ok? Então, você abre a tampa e a água vai sair, não vai entrar, ok? Porque a velocidade do fluido embaixo é maior do que a velocidade do fluido que está no barco, essa velocidade é nula, e aí você vai ter, a água vai sair do barco, em movimento, ok? E a última aplicação que eu vou também fazer, botar uma lista para vocês, que é esse daqui, aqui merece uma explicaçãozinha, que tem muitos problemas de reservatórios, tipo de água para, ok? Reservatório de água, e aí você tem, ele está cheio de água, é um reservatório grande, né? Não é um balde, né? E aí você tem no fundo aqui uma aberturazinha, ok? E você tem, ele está numa altura, uma altura H aqui, ok? Da superfície do H, ok? E o que vai acontecer é que a água ela vai sair aqui, tá certo? Então, qual é a velocidade? Aqui vou chamar de V2, e aqui vou... Então, aqui vai ser, em cima vai ser 1, embaixo vai ser 2, tá certo? Então, 1, o que eu tenho? Eu tenho V1, V1, a altura, ok? Então, eu posso dizer que H, por exemplo, a altura, Y1, ok? Y1 igual a H, ok? E aí, 2, eu vou ter a velocidade V2, a pressão P2, e a altura Y2 igual a 0, ok? Já que eu coloquei H assim, ok? E aí, eu vou aplicar Bernoulli aqui para saber qual é a velocidade. Então, vou escrever em 2. Então, P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado, ok? Energia cinética, mais energia potencial, ρg Y2, ok? Aí depois eu vou... É igual a mesma coisa lá em cima. P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado mais ρg Y1. Aqui é 2, aqui é 1. Então, eu disse que Y2 é igual a 0, ok? Aí eu vou colocar aqui. P2. O que é P2?
P2 é aqui fora ok? Não é a pressão aqui dentro do reservatório, é aqui fora, né? A água está saindo, então ela está a pressão atmosférica. Então, P2 é igual a P0, ok? Mais meio de rho V2 ao quadrado é igual a P1, também é P0, né? P0. É igual a P0 mais meio de rho A. Ó, qual é a velocidade aqui do fluido? É um reservatório bem grande, ok? Você, se olhar, você não vai ver. Então, tem uma velocidade, obviamente, né? O fluido tem uma certa velocidade, mas ela é muito menor, ok? Do que, inclusive, ok? Se você aplicar A1, V1 é igual a A2, V2, ok? Então, você tem que A2 é muito menor do que A1, então isso quer dizer que V2 vai ser muito maior do que V1. Então, a gente vai desprezar V1, tá certo? É a aproximação que a gente faz, ok? Então, P0 mais ρg, Y1 é H, tá certo? Então, ok? A dificuldade aqui, a dificuldade na física, de uma maneira geral, é saber fazer as aproximações. Não adianta colocar aqui a velocidade. Vocês podem calcular até, né? Se vocês conhecem. Não, porque aí vai ter muitas incógnitas, né? A gente não conhece V2 e V1 se a gente fizer. Tá entendendo que eu não vou dizer que V1 é igual a zero aqui, porque aí quer dizer que V2 é zero também, né? Mas, como é muito maior, esse aqui é muito menor, esse aqui é muito maior, aqui, como é uma soma, a gente vai desprezar. No produto, você não despreza, não vai colocar zero. Ok? Então, P0 sai. Então, eu tenho que a velocidade que eu quero, V2 ao quadrado, é igual. O ρ sai também. Uma vez que saiu o P0, vai sair o ρ. E aí, vai ser igual a 2. Isso lembra alguma coisa? Física 1, ok? Queda livre, ok? Você solta uma gotinha de água aqui, ok? Então, ela vai cair, queda livre, e ela vai chegar embaixo com essa mesma velocidade, ok? Só que aqui, a gota de água, ela não fez isso dentro do balde, né? Do recipiente. Obviamente que a que está descendo aqui é diferente do que está saindo. Aqui são duas gotinhas de água diferentes, ok? Aqui seria a mesma, mas elas iam chegar aqui com a mesma velocidade. Certo? Então, lembrem aqui nesse tipo de problema de fazer essa aproximação. Lembrem que a pressão atmosférica, se está aberto, ok? Se não é dentro de um cano fechado que a água, ok? Se está aberto, pressão atmosférica, e desprezar, ok? Devido a essa relação de continuidade, desprezar a velocidade em cima. Agora, justifiquem, né? Não é uma coisa assim, eu fiz esse problema, aí decorou, vocês têm que aplicar Bernoulli. Bernoulli é isso, ok? Então, a gente fez o quê? V igual a zero. Basicamente é isso que a gente tem que fazer com casos limites. Ok, eu vou parar aqui, porque agora é só fazer exemplos, o que eu vou enviar uma lista para vocês. Vocês têm eu não sei se já...